Oi, tudo bom? Bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula. E a gente vai falar hoje sobre as características gerais de Aquário. Eu fiz essa aula e decidi por fazer uma aula só falando das características gerais desse arquétipo de Aquário, porque essas informações, elas vão estar presentes sempre quando eu estiver me referindo aos planetas em Aquário ou Aquário nas casas. Então, assim, resolvi criar uma aula específica só sobre essas características, porque eu vou fazer menção a essa aula nas demais aulas. Então, é muito importante que você veja, que você assimile, que você anote e que você entenda. Então, assim, por mais que, por exemplo, em uma aula aí futura, eu possa falar de algumas características ali, não mencionar todas que eu estou mencionando aqui, é importante que você considere tudo que está nessa aula. Então, eu não vou repetir 12 vezes as mesmas características, as mesmas coisas, mas é importante que você considere tudo. Por isso, eu resolvi fazer uma aula específica, porque aí você pode voltar nela, porque poderia acontecer, por exemplo, de em uma aula eu abordar determinadas características e na próxima eu abordar outras que não necessariamente eu tinha abordado numa aula anterior por esquecimento ou qualquer outra coisa, já que são muitas características, né? Então, assim, essa aula você assiste, você anota, já vai identificando, porque com certeza a partir do momento que eu for falando coisas aqui, sem você olhar para o seu mapa, você já vai perceber isso em você, então já vai anotando. E quando você for assistir as próximas aulas, se achar necessário, volta para cá, assiste de novo. Por isso que eu digo, anotação é importante. Se você já anotar aqui essas informações, fica até mais fácil para nas próximas aulas você poder encontrar mais rapidamente essas informações, né? Novamente, não tenha pressa, vá com calma, vá devagar. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esse signo tão diferentão, tão irreverente. Aquário é o signo de elemento ar e de qualidade fixa. Ele é regido por Saturno e é regido também por Urano. Esse é um signo muito irreverente, talvez o mais irreverente de todos os signos. Essa, inclusive, é uma das palavras-chave de Aquário. É importante vocês entenderem que é um signo que representa a face humana. Quando a gente pensa lá na esfinge, e a gente observa que o corpo dessa esfinge tem várias partes de animais diferentes, né? E o rosto é humano. Quando a gente pensa numa esfinge a partir do nosso mapa astral, Aquário representa a face humana ou ainda a ascensão angélica da humanidade. Para quem tem afinidade com esses assuntos, para quem tem afinidade com a Kabbalah, vai poder identificar isso que eu estou falando. Aquário tem muito a ver com uma ascensão angelical da humanidade. Nesse sentido, Aquário ele é um signo que ele incorpora, ele traz, até mesmo no seu grifo, algumas representações que a princípio parecem opostas, mas que são totalmente necessárias para que alguma coisa possa acontecer nesse campo elétrico. Então, Aquário é de elemento ar. O que é de elemento ar? E várias representações desse signo, né? A gente se depara com o copeiro celeste, né? Derramando as águas, né? De um vaso ou de um aquário. Então, assim, tem uma forte ligação com o elemento água também, por essa representação. No entanto, esse signo também tem uma forte conexão
com um aspecto que a gente até poderia fazer uma relação com o fogo, mas com um aspecto mais uraniano do fogo, digamos assim, que é a eletricidade, né? Quando a gente olha para o signo de Aquário, olha o grifo, a gente a princípio lembra, sei lá, de ondas, né? E associa com a água, e sim, está conectado com isso também. Porém, esse grifo aquariano, ele também tem a ver com ondas elétricas. Inclusive, quem tem ascendente em Aquário ou planetas em Aquário, casa 11 muito forte, são pessoas muito elétricas. Às vezes até elétricas de forma motora, né? Tem ali, fica mexendo a perna ou o braço. São pessoas elétricas, é uma energia elétrica. Por isso também que toda a inovação tecnológica tem a ver com Aquário e Urano. Inclusive, na mesma época em que Urano foi descoberto, a gente também teve aí um enorme passo na humanidade, que foi aí a descoberta, né, de como conduzir essa energia elétrica, né, e eletromagnética também. Bom, e aí então nós temos uma espécie de energia abrasiva, né, que é a eletricidade, que se conecta com o elemento fogo. O próprio signo é um signo de ar. Ele também é representado pelo elemento água, né, em algumas figuras, e até a própria palavra, né, aquário, faz a gente lembrar automaticamente de água, né, um suporte, né, um objeto que contém essa água, que dá forma para essa água. E Aquário, ele é regido por Saturno também. E aí Saturno, ele também rege Capricórnio, né, que tem ligação com a Terra, é um signo de terra. E o próprio planeta Saturno, ele é muito terrestre, digamos assim. Ele é muito conectado às esferas mais densas, mais mineralizadas, cristalizadas, rochosas. Então, tem muito a ver com essa realidade do elemento terra. E lembrando, né, que sendo assim, sendo Aquário também regido por Saturno, a gente tem muito trabalho a fazer aí, né, com essas características em nós e na nossa vida, porque Saturno sempre vai nos exigir trabalho. Bom, então, quais são as características que Aquário está atrelado? Muitas delas aí eu até já falei na aula gratuita que vocês assistiram, ou ainda aqui na aula 1 do curso, e vou repetir algumas delas e vou trazer outras informações novas. Aquário é um signo que tem muito a ver com os processos sociais, com o senso de comunidade, também tem a ver com individualidade, tem a ver com sentimentos estranhos ou de estranheza. Sabe quando a gente se sente estranho? A gente não sabe dar nome. Você fala, eu estou me sentindo um pouco estranho ou estranha. Não sei exatamente o que está passando. É Aquário. É algum processo aquariano acontecendo em você. Isso é interessante porque, assim, as coisas estão acontecendo em nós, independente se a gente conhece de astrologia ou não. A astrologia vai dar nomes para aquilo, assim como outras áreas de saber, de repente, vão dar outros nomes para esses processos internos. No entanto, se a gente sabe como esses arquétipos, esses símbolos, esses mitos funcionam, o que eles geram, a gente identifica isso fácil. Então, e muitas vezes a gente pode partir do que a gente está sentindo para então investigar o nosso mapa. De repente, eu posso
ir lá olhar para o meu mapa porque eu me senti assim, eu me senti estranha, me senti de uma forma que eu não sei dar nome, de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes, é diferente, é novo para mim. E aí eu vou lá no meu mapa astral para observar o que está acontecendo lá. Se tem uma quadratura que está ativa, se tem uma oposição, o que está acontecendo no céu do momento e como isso está se relacionando com o meu mapa e o que esse sentimento está querendo me dizer, onde ele quer me levar. Nós precisamos ouvir, travar um diálogo, uma comunicação. Signo de ar, seja Gêmeos, Libra ou Aquário, tem a ver com comunicação. E aí eu já mencionei que Aquário tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, né? Então é preciso que a gente estabeleça um diálogo com a gente mesmo, com as coisas que a gente está sentindo, que a gente dialogue e não tente extinguir sem dar a menor chance desses sentimentos nos revelarem o que eles vieram para revelar. Algumas coisas são difíceis, né? Realmente são difíceis, porém, frequentemente é onde está as nossas maiores libertações, as nossas maiores descobertas. Então, se eu dou atenção para isso, e se for muito doloroso, se for algo assim que é difícil lidar sozinho, busque psicoterapia, busque alguém qualificado que possa te ajudar com isso. Mas, frequentemente, esses sentimentos estranhos, essas coisas que vêm do nada, né, ou processos, crises que irrompem, ou então coisas que acontecem com a gente na nossa vida, que são imprevisíveis, né, que tem muito a ver com o Urano, estão atrelados a essas características aquarianas e uranianas. Então é importante você dar atenção para isso. Uma outra coisa que está muito atrelada com Aquário é o sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, ele pode tanto estar atrelado com Aquário quanto com Leão. E frequentemente está com os dois, né? Lembrando que eles são pares de opostos e complementares. Mas, como a gente está falando especificamente de Aquário aqui, vamos dar uma maior ênfase a Aquário. Toda vez que você se sentir rejeitada ou rejeitado, e frequentemente quem tem problemas com rejeição pode se deparar com essa sensação, esse sentimento, até quando está sozinho, né? Não necessariamente só em situações em que de fato acontece uma rejeição, mas às vezes você se depara com aquilo em você, na relação que você tem consigo mesmo, né? Ou consigo mesma, ou então através de lembranças que do nada vem na sua cabeça, né? A sua memória. Então, o sentimento de rejeição tem muito a ver com esse eixo Aquário e Leão. E é importante investigar onde essa rejeição se iniciou. Você se lembra? Porque às vezes pode ser que você não se lembre, pode ser que você sinta isso desde sempre. Isso pode acontecer. Mas é importante você investigar. Por isso, nas próximas aulas, você vai ter um respaldo para tentar buscar aí alguns direcionamentos, né? Então, você vai perceber se de repente, sei lá, não está ligado lá com uma questão familiar ou social, enfim. É importante você se perguntar como você sente essa rejeição, ela está atrelada a quê? E exatamente o que foi rejeitado, ou o que as pessoas rejeitaram, ou como você se sentiu rejeitado. E uma coisa que às vezes a gente não se pergunta, mas todos nós já rejeitamos algo ou alguém. Ou inclusive, né, até tinha mencionado ali anteriormente,
de a gente às vezes negar alguns tipos de sentimentos, né? E a gente de alguma forma está rejeitando isso também. Então assim, o que é que você rejeita em você? O que é que você rejeita nos outros? O que é que você rejeita na sociedade? O que é que você rejeita na sua família? O que é que você rejeita nas relações que você estabelece? Nas ideias que você se conecta? Isso também vai falar muito sobre você. Sobre o que está ali na sua sombra, que de repente está mal resolvido. Ou então, que de repente é uma força de ação, né? É importante a gente discernir aquilo que nos incomoda porque está na nossa sombra e a gente precisa integrar, e aquilo que nos incomoda que é o nosso ponto de justiça, que são aquelas coisas que fazem o nosso sangue esquentar e faz com que a gente se indigne, e aí de repente o meu ponto de força e de justiça social, por exemplo, e de justiça interna, né? É aquilo que eu não posso mais negar, digamos assim. Então observe esses aspectos. Frequentemente a rejeição ela tá ligada, né, com partes nossas, quando a gente se sente rejeitado, né, com partes nossas que foram rejeitadas. Sejam coisas que a gente observa que são mais externas ou internas, né, por comportamentos, emoções, sentimentos, desejos, ou inclusive por nossa aparência física. E é importante a gente entender que tudo está acontecendo em um contexto. Aquário é contexto. É meio ilusório tentar entender Aquário só a partir de uma visão pessoal. É muito importante entender onde a gente está, que cultura a gente está inserido, qual é a realidade do momento atual onde a gente está vivendo. Porque essas coisas estão intimamente atreladas. E frequentemente quando a gente se sente rejeitado, isso acontece em um contexto com o outro. Seja na família, seja na escola, no trabalho, nas relações amorosas. Então, é muito importante olhar para isso e entender que até que ponto você rejeita aquilo mesmo que outras pessoas rejeitaram. E por que aquilo te feriu tanto? Eu ouço por aí uma forte associação de Aquário com o ligar o foda-se, que alguns fazem muito essa conexão. Que Aquário não tá nem aí para o que os outros vão pensar. E de fato, Aquário é rebelde, Aquário é original, é autêntico. Ele não quer se enquadrar na sociedade. E tá certíssimo. Porém, o que acontece muitas vezes é que talvez a gente não esteja sendo autêntico com a gente mesmo. E aí, quando a gente não está sendo autêntico com a gente mesmo, ou a gente só está sendo diferentão para agradar um determinado grupo de pessoas, ou então para tentar se diferenciar de um determinado tipo de pessoas, ainda assim a gente está querendo, em algum nível, a aprovação dessas pessoas, dessa cultura, do outro. A rejeição ela está muito atrelada com a questão da aprovação. É claro que existem casos e casos, não é sempre que ocorre isso, enfim. Mas sim, elas estão muito ligadas. Então, assim, do que exatamente a gente está querendo a aprovação? A gente está querendo ser aprovado para quê, para quem e por quê? É muito importante se perguntar isso, para que a gente não fique às cegas nesse sentimento e nesse jogo, né, de aprovação e rejeição, aprovação e rejeição. Nós temos uma dimensão
que é extremamente necessária e muito profunda de Aquário, que tem a ver com a autenticidade, a originalidade, a irreverência, a autenticidade. Porém, isso precisa estar, antes de tudo, resolvido em nós. Quando nós fazemos as coisas porque a gente quer fazer, quando a gente fala uma coisa porque aquela é a nossa verdade, quando a gente se veste de uma tal forma que é porque eu quero e me sinto bem daquele jeito, a gente está conseguindo ancorar facetas positivas de Aquário. Lembrando que precisa estar atrelado com o social. Então, é porque eu quero, mas aí eu piso no outro. Aí não é a faceta positiva de Aquário. Né? Aquário ele vai pensar também nesse aspecto social. Então, assim, é porque eu quero e eu respeito os limites do outro, não estou forçando ninguém a isso e tal. Então, ok. Preciso ter um bom senso, obviamente, né? Porque nos dias de hoje tem um monte de gente aí dizendo, tipo, é porque eu quero, eu faço, eu aconteço, mas não tem uma autenticidade, está massificado. Então não é disso que eu estou falando de processos ali internos, singulares, que a gente tem clareza de tudo que está envolvido ali. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu não faço yoga para fazer parte de um grupo que, por algum motivo, eu me identifico ali e eu quero ser aceito por aquele grupo. Ou eu não faço yoga para ser visto como mais espiritualizado. Eu faço yoga porque eu gosto. Eu faço yoga porque eu quero. Eu faço yoga porque eu acredito nos benefícios que tem na prática yoga. Então, essa é a diferença da autenticidade aquariana. E Aquário nos exige isso, que a gente seja a gente mesmo. Só que por mais clichê que isso pareça, ser você mesmo, isso não é fácil. Por isso que novamente eu volto a repetir, autoconhecimento. Porque a gente foi tão massificado que a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe do que a gente gosta. A gente cresceu sendo moldado. Então, às vezes a gente acha que gosta de uma coisa, ou a gente acha que quer uma coisa, ou acha que tem que fazer uma coisa que a gente não quer, que não faz parte da gente. Ou que a gente precisa se adequar ao máximo para buscar aprovação, mesmo que essa adequação impeça que partes minhas importantes para o meu desenvolvimento tenham espaço na minha vida. E há também aí uma outra situação, que é quando a gente fica tão revoltado, digamos assim, que a gente fala, eu não quero a aprovação de ninguém, eu não preciso, eu não busco a aprovação de ninguém, mas vive se sentindo rejeitado. Então, no fundo, você busca a aprovação das pessoas, porque se você se sente rejeitado, você está buscando algum tipo de aprovação. E aí é importante você investigar em você que tipo de aprovação você está buscando e, de repente, desenvolver isso em você. Porque Aquário nos permite isso. Aquário permite que a gente chegue no âmago da questão. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa também, e quando a gente passa a observar o que está acontecendo, a gente observa que é outra. E aí a gente defendia uma coisa ou falava determinada coisa, meio que para afirmar algo, e aí depois, quando você chega ali na coisa mais essencial, você percebe que você não precisa afirmar nada, porque de fato é o que você quer.
de fato é o que você espera, de fato é quem você é. E aí você está acessando uma faceta muito positiva de Aquário e que cada vez mais na nossa sociedade isso será valorizado. Se antes, na era de Peixes, o ideal social era você estar totalmente enquadrado, tinha um status social elevado ou tinha um reconhecimento social e comunitário, aquele que estava seguindo um modelinho tradicional já pré-preparado para ele, agora a coisa começa a tomar uma outra forma. Talvez, né, vocês já tenham... bom, se vocês estão aqui assistindo essa aula, adquiriram esse curso, com certeza vocês têm já uma conexão muito forte com esses aspectos de Aquário, né? Afinal, vocês estão vendo um curso sobre a Era de Aquário, sobre astrologia. Então, não tenham dúvidas que vocês, de alguma forma, estão conectados com uma faceta bem original e irreverente, né? E visionária, porque Aquário tem a ver com a coisa do ser visionário, de antecipar tendências, de ser futurista. Então, vocês vão começar a observar que as pessoas elas vão começar a se conectar cada vez mais com pessoas que elas observam que são autênticas, que estão sendo mais próximo de uma inventividade, de uma originalidade, né? Claro que não há um modelo de originalidade, de inventividade. Então, assim, quando eu estou falando de Aquário, uma irreverência muito singular, muito particular. E que cada um vai entender como essa originalidade aquariana é despertada em você. E não é um processo pronto, não é um modelo. Então, assim, não há um estado em que você chega e você fala, nossa, agora eu sou muito única, agora eu sou muito original. Não existe isso. Não tem uma finitude, porque a gente precisa estar o tempo todo se desenvolvendo, estar em descoberta, saber o que faz sentido ou não. De repente, uma coisa que faz muito sentido para mim hoje em dia e que eu acredito que faça parte da minha forma autêntica de estar no mundo, talvez daqui a um tempo eu olhe e falo, não quero mais isso, não preciso mais disso, e tá tudo bem? Então, assim, você estar conectado com essa parte inventiva. Aquário tem muito a ver com o arquétipo do inventor, do explorador também. Então, a gente está conseguindo se inventar e reinventar, explorar o mundo, explorar nós mesmos de uma maneira totalmente original e autêntica. Bom, Aquário também tem a ver com medos sociais, grupais. Então, observe como você se sente em determinados grupos, com determinadas pessoas. Acontece uma ansiedade, você fica muito elétrico, você se sente estranho, você se sente perdido, rejeitado, você se sente em pânico, tem fobia. Isso vai falar intimamente com essas características aquarianas aí no seu mapa e de como você está trabalhando com elas, né? Ou o que esses medos, essas ansiedades e essas estranhezas estão querendo te dizer. Reforçando que não há sentimento bom ou sentimento ruim, ou uma forma certa ou errada. Não se trata disso. Se trata de você entender
esses sinais como parte de você. Eles também fazem parte da tua história, de quem você é, e estão ali comunicando alguma coisa. Então você pode também identificar quando essas coisas acontecem e se elas acontecem e tentar entender como isso está representado no seu mapa astrológico. Tentar entender como isso está representado na sua vida. Aquário também tem muito a ver com o nosso senso de comunidade, com o nosso senso de partilha e compartilha. O que você tem compartilhado aí? O que você tem partilhado por aí? Qual é o seu senso de comunidade? Como que você se sente inserido nos grupos? O que você tem estudado? Qual é a tua visão política? Qual é a tua visão de mundo? O que você espera para o futuro? E o que você está fazendo hoje para o que você espera do futuro? Quais são as amizades que você está conectado? Os teus amigos estimulam a sua originalidade ou eles te apagam? Os seus amigos estão com você nos projetos que você sonha para você e para o mundo? As ideologias que você carrega, defende, aceita, partilha e compartilha são construtivas para você e para o mundo e para a comunidade à sua volta. É imprescindível se perguntar sobre essas coisas. Outra característica de Aquário que está muito, muito próxima de nós, inclusive nesse momento que você está assistindo essa aula, é a internet, é a tecnologia. E aí? Qual é o papel da internet na sua vida? Como você tem usado a internet e as tecnologias? As redes sociais? Lembre-se que Aquário é um signo de ar e tem relação com a comunicação. Como é para você estar em um momento nunca antes vivido pela humanidade, nunca antes vivido na história da humanidade? A gente nunca teve nada parecido com a internet. Nunca as informações, as relações, os diálogos foram tão rápidos como é hoje em dia. Nunca se teve tanta chance de compartilhar informações com o mundo inteiro como se tem hoje. Veja só, você adquiriu um curso de uma pessoa que talvez você nunca tenha visto na vida e você fez o pagamento online, à distância, você está aí na sua casa, no seu computador ou no seu celular assistindo essa aula e adquirindo informações que talvez sejam novas para você ou que estejam ampliando informações que você já tinha sobre esse assunto. Você tem redes sociais em que muitas pessoas te seguem, são seus amigos, pessoas que você conhece pessoalmente, pessoas que você nunca viu. Você consegue acessar fotos e informações de pessoas como você, mas que estão lá do outro lado do mundo. Você consegue tirar fotos, fazer vídeos, mandar áudios com uma rapidez que o nosso cérebro ainda não deu conta de assimilar tudo isso que está acontecendo. Nós
não demos conta ainda de assimilar isso que está acontecendo. A gente não deu conta ainda emocional, a gente não deu conta ainda psicológica de assumir isso. Então é como se a humanidade fosse uma criança com um instrumento poderosíssimo na mão, mas que não sabe direito como funciona, não sabe como usar. Então a gente está aí descobrindo, brincando, e tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas a gente vai precisar desenvolver conceitos como cyberética, por exemplo, que nos próximos anos vai ganhar aí, já vem ganhando um destaque, mas vai ganhar ainda mais. A internet, ela meio que se tornou uma terra sem lei. Não é assim que funciona. A gente vai precisar desenvolver outros tipos de valores, outros tipos de reações psíquicas e emocionais para lidar com tudo o que é esse novo tipo de comunicação, que é uma comunicação universal, rapidíssima, nos proporciona. Então, eu não poderia deixar de fora a internet como característica aquariana e a gente pensar que as redes sociais, elas são extensões de nós. As nossas redes sociais são extensões psíquicas e emocionais nossas. Quando uma pessoa hoje em dia fica brava com a outra, uma das primeiras coisas que ela faz é excluir ou bloquear, ou as duas coisas, das redes sociais. Antes as pessoas que poderiam ser mais obsessivas tinham que ficar lá num Monza preto perseguindo alguém que elas quisessem saber algo sobre. Hoje em dia elas stalkeiam pela internet. Então as relações, inclusive os nossos complexos, nossas obsessões, nossos medos, estão ganhando um outro tipo de dimensão e que a gente nem sabe ainda como isso vai acontecer, vai se desenvolver. A gente está no começo. E há uma questão muito forte relacionada à democratização dos conhecimentos, dos saberes e de poder mesmo, atrelado à internet e a Aquário, que é um signo humanitário, igualitário, equitário. Hoje em dia nós temos muito mais chances de sermos ouvidos ou ter voz ativa, diferente de antes, que a gente dependia, por exemplo, da rádio ou da TV, e que quem tinha dinheiro é que poderia, de repente, ali ter uma voz nesses meios de comunicação. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pode escrever um texto no Instagram, no Facebook, publicar um vídeo, mandar áudio. As pessoas que te seguem vão ouvir o que você tem para falar. E muitas vezes, como acontece em casos virais, isso extrapola as pessoas que te seguem e faz com que milhares de pessoas tenham acesso àquilo que você compartilhou, àquilo que você fez, né, via internet. E aí, muitas coisas vão se desencadear nessa era por essa via virtual. Muitas coisas serão expostas, pessoas serão expostas. Se Aquário tem a ver com autenticidade, originalidade, as máscaras caíram. Muitas pessoas seguirão sendo expostas mesmo, né? Então, assim, pessoas que às vezes sustentam uma imagem ou uma persona que apoiam determinadas coisas, de repente pode vir à tona
via internet informações que desmontam aquilo e que mostram que aquela pessoa não era nada daquilo que ela estava falando. Ou então, a internet pode nos trazer pessoas maravilhosas, que fazem coisas maravilhosas pelo mundo todo, aí a gente não conhecia e de repente a gente tem a oportunidade de unir as nossas forças com essas pessoas, com esses grupos. Então, Aquário, nesse momento que a gente vive, e a gente fala de amizades, grupos, a gente está falando das pessoas que nos cercam, dos grupos próximos, mas também dessa rede de contatos, dos grupos que eu participo virtualmente, das pessoas que eu conheço virtualmente, das coisas que eu faço virtualmente. Como que tá a qualidade desse meu discurso, do que eu falo e do que eu faço na internet quando ninguém tá vendo, quando ninguém sabe o que eu tô fazendo? Com o que eu me preencho intelectualmente? O que eu busco na internet? Com o que eu me divirto na internet? Qual é a qualidade do meu riso? Qual é a qualidade das minhas ideologias? Qual é a qualidade dos grupos que eu faço parte? Qual é a qualidade do meu poder que eu executo dentro do que é possível ser executado no momento? Eu não sei se vocês perceberam, mas está acontecendo uma oportunidade para a humanidade de recuperar e de redistribuir o poder que a gente, durante eras, projetou e entregou a grupos pequenos de pessoas, a instituições, a sistemas. Será que a gente está sabendo usar essa ferramenta? E aí a questão é, quando você for assistir as próximas aulas, quando você for explorar o seu mapa astral, observe lá a partir das casas astrológicas, a partir dos planetas, como acontece essa atuação de Aquário na sua vida, em que situações, em que cenários você pode ser um agente de mudança da era de Aquário. E observe se a internet e as redes sociais não pode ser uma força aliada a você. Se você identifica que você pode colaborar com determinados aspectos sociais, pessoais, culturais, emocionais, psíquicos, enfim, de outras pessoas, se pergunte se você não pode utilizar a internet para isso. Se pergunte, inclusive, se você não pode desenvolver trabalhos, até mesmo remunerados pela internet. Perceba que a internet permite que você se conecte com as pessoas, os grupos, as amizades, as instituições que tenham a ver com você. Se você mora num local muito pequeno, né, uma cidade muito pequena e tal, e você se sente às vezes só por não ter com quem conversar, compartilhar suas ideias, e você se sente limitado, muitas vezes no lugar onde você mora, você observa que as pessoas são muito conservadoras, muito fechadas. E a internet? Será que você não consegue encontrar aí pessoas que vão se conectar com você? Vão olhar e identificar que elas têm uma causa parecida? E aí, quando eu falo causa parecida ou grupos em afinidade, não são só coisas que a gente considera formal, por exemplo. A era de Aquário, ela tem alguns pilares. Esses pilares estão conectados com a ciência, com a espiritualidade, com
as artes, com a economia, literatura, educação. São muitas áreas. Você pode ser aquariano e fazer a diferença na vida sua, primeiramente, e de outras pessoas, fazendo humor. Você pode fazer a diferença compartilhando algo que você sabe. E esse algo que você sabe, não necessariamente tem que ser dentro dos moldes que a gente viu durante toda a nossa vida. Que você só sabe algo se você, sei lá, estudou 10 anos para entender aquilo. Às vezes, o que você tem para compartilhar é um conhecimento técnico, prático, que a tua vida te ensinou. E você pode compartilhar isso. E isso, de repente, pode chegar até uma pessoa que era exatamente aquilo que ela estava precisando. Você pode, sei lá, né? Como aquário tem a ver com inventividade, essa coisa do inventor, você pode criar algo totalmente novo, sei lá. Esses dias eu vi aí na internet um senhor que tinha inventado uma maquinazinha lá, um sistema em que ele inseria a garrafa PET ali, e aí ele fazia fios de garrafa PET, e com aqueles fios ele estava fazendo vassouras, varais e outras coisas. Ou seja, ele estava atuando no meio ambiente, retirando, né, essas garrafas que estão por aí. Até ele mostrava nesse vídeo do trabalho dele e de outras pessoas, recolhendo mesmo garrafas PET pela cidade, e aí ele ganhando dinheiro com aquilo e já começando a construir máquinas e vendendo para outras pessoas, e ainda transformando aquilo em algo super útil para o dia a dia, por exemplo. Então, ou seja, ele tem um saber, um conhecimento que eu não tenho e que eu adorei descobrir que alguém tem e alguém está fazendo isso. Então, assim, a gente precisa se desvincular também de alguns modelos de ser, sei lá, bem-sucedido, ou então de fazer algo importante para a sociedade, como, sei lá, só se eu for presidente eu vou conseguir fazer algo importante para a sociedade, ou só se eu for diplomata, ou só se, sei lá, for um líder muito importante. Não é disso que se trata. Você pode ser algo assim? Pode. E espero que alguém muito atrelado a esses auspícios elevados de aquário, sim, estejam nesses cargos de poder. Espero mesmo. Mas, de repente, a tua vibe é outra. A tua inventividade, a tua originalidade está atrelada com outras coisas. De repente, você gosta de trabalhar fazendo comida vegana. Você se preocupa com a atuação destrutiva da humanidade diante do planeta. Você se preocupa com um outro tipo de nutrição, sei lá. E essa é a tua verdade. Você pode ensinar outras pessoas a se alimentarem melhor, a comer menos carne, ou então não comer carne e comer outras coisas. Enfim, estou citando vários exemplos aqui que é para a gente dar um reset também em todas essas estruturas aí que formataram a nossa forma de pensar, formataram os nossos desejos, formataram a nossa visão do que é ser bem-sucedido socialmente, do que é ser bem visto socialmente, ou do que eu posso ou não fazer para ajudar o outro. Bom, essas eram as características gerais de aquário. Lembrem que aquário tem a ver com a diferença, a estranheza, a originalidade, a inventividade. Tem a ver também com sentimentos de rejeição, necessidade de aprovação,
com sensações ou sentimentos estranhos, tem a ver com o que eu comunico, as ideologias que eu aprecio, com a minha ligação com esse novo tipo de comunicação totalmente tecnológica e rápida. E tem a ver, acima de tudo, com descobrir quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente quer compartilhar com as outras pessoas, a forma como a gente busca construir um mundo melhor, com o nosso senso de comunidade, com igualdade, com justiça. E se Aquário tem a ver com quem a gente é, está em tudo que a gente faz, desde ir ao supermercado a atuar no trabalho que eu desenvolvo, de atuar na sociedade, de, sei lá, embarcar no ônibus. Está em tudo. Eu não preciso esperar chegar em algum cargo de poder ou em algum status para aí então desenvolver o meu trabalho aquariano. Eu posso fazer isso. Eu posso ser justo, ético, humanitário, fraternal, fazendo humor, fazendo política, fazendo artes, desenvolvendo economia, pensando estratégias comunitárias, sociais. Posso fazer isso educando outras pessoas, tanto aí em níveis, né, formais, como escola, universidades, quanto em cursos livres, como esse aqui. Posso ensinar outras pessoas o que eu sei fazer. Então, vamos abrir a nossa cabeça e entender que a gente tem, hoje em dia, a possibilidade de fazer coisas que antes a forma como as estruturas sociais e as formas de comunicação eram postas, a gente não podia, não tinha essa possibilidade. E agora a gente tem. Então, bora fazer bom uso, bora se conectar com quem a gente tem afinidade. Bora usar essas forças e até mesmo esses medos, essas angústias, fobias, ansiedades, rejeição, aprovação e tal. Bora se unir de repente com outras pessoas que sentem isso e entender por que isso acontece. E tentar um auxiliar o outro e buscar ajuda de profissionais que foram preparados para isso. A psicologia é algo totalmente aquariano. Então, bora se desenvolver e se abrir para essa era que já está aí, já começou e que a gente precisa se atualizar. A gente não tem aí essa coisa agora de atualizar os aparelhos. A atualização é algo que tem muito a ver com aquário. Por isso que até é interessante, né? A gente precisa atualizar o Android, atualizar aplicativos, softwares. E a gente precisa se atualizar. Lembrem-se que as tecnologias, as redes sociais, elas são extensões da nossa psique. Elas saíram da psique humana. São extensões de nós. Nós também precisamos nos atualizar. Só assim a gente consegue ancorar um lado mais leve, criativo, construtivo, conectado com a nossa centelha divina, para uma era de aquário mais equitária, justa, humanitária e fraternal. Até a próxima aula.